Seja bem-vindo a mais um podcast Mais que 5 Pontos. Desta vez, nós vamos tratar sobre renúncia do ofício. O que é isso? Um tema de bastante relevância para todos nós, porque, infelizmente, na igreja brasileira, as pessoas perderam o sentido e o conhecimento, ou nunca tiveram conhecimento sobre o ofício eclesiástico. E, mais uma vez, estou aqui com os meus amigos, Jonathan Chase. Um prazer estar aqui com vocês e ter essa discussão com meus colegas. E o meu colega, James Whitven. Muito obrigado. Excelente grupo aqui. Sempre uma bênção estar aqui com vocês. Excelente, excelente. Eu sou muito grato a Deus por nossa amizade e muito grato a Deus pelo trabalho que Deus tem confiado a nós no Mais que 5 Pontos. Isso é um grande privilégio, de fato. Lembrando a você que o porquê de Mais que 5 Pontos. Porque a fé, que é apelidada de fé reformada, ela é muito mais do que aquilo que se conhece como 5 pontos do calvinismo. Ela abrange as esferas de nossa vida por completo. É uma cosmovisão bíblica de tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito, fará e que nós assim estamos desfrutando. Então vamos lá para dentro do nosso tema. Nosso tema, renúncia do ofício, isso pode? É uma grande pergunta. E quando a gente pensa nisso, a gente está pensando na política eclesiástica, no governo da igreja. E aí a política eclesiástica reformada. E essa política ela trata muito, mas muito seriamente dos ofícios eclesiásticos. E quando a gente está tratando de ofício eclesiástico, a gente está tratando daqueles ofícios que permaneceram, que são os 3 ofícios dentro da nossa cultura reformada, que é ministro da palavra e dos sacramentos, os presbíteros ou presbítero, o ofício de presbítero e o ofício de diácono. E a gente assim precisa entender a natureza de um ofício e por que uma renúncia, um abandonar, um dizer, olha, não quero mais ser oficial, é algo que a gente diz, alto lá não é bem assim. A gente tem que tomar muito cuidado com isto. A gente tem comentado em algum episódio anterior de que as questões de política eclesiástica, o governo eclesiástico, não são questões terceiras ou questões de apenas opinião particular que a Escritura não define. Então, também quando trata a natureza dos ofícios, a função, também a seriedade de entrar e sair do ofício, são questões não de opiniões particulares ou de uma regra de tal denominação, mas são questões determinadas pela palavra de Deus. Isso. E a gente vai ver aqui se a renúncia do ofício é algo legítimo pela palavra de Deus. A gente deveria pensar agora sobre os motivos de estarmos tratando isso com tanta seriedade, né? A seriedade de uma pessoa, de um homem ordenado, chegar em dado momento, acordou de manhã, diante de algum problema, alguma coisa assim, eu não quero ser mais pastor, não quero ser mais ministro da palavra, ou presbítero e diácono. E isso vai depender muito da nossa correta percepção do que é o ofício e da seriedade de um pedido de renúncia, ou até mesmo de uma renúncia. Porque vai depender da sua consciência do que é o ofício e o pedir renúncia, o tratamento desse problema. Né? O que é o ofício eclesiástico para nós. E a gente vai trazer alguns motivos aqui para mostrar a seriedade de que não é bem assim. Você dizer assim, eu fui ordenado pré-pastor e de uma hora para outra eu quero deixar o ofício e eu só chego lá e entrego uma carta para o conselho da minha igreja. Sim. E assim para os outros oficiais também. Comentando só para questão geral da cultura, acho que nós vemos isso não somente em relação aos ofícios eclesiásticos, mas muitos outros ofícios e responsabilidades na vida. Então, um casamento. Ótimo. Vemos um fenômeno muito parecido. Ótimo. Pessoas entram precipitadamente no casamento, às vezes contra as advertências de seus parentes, que você não está pronto. A pessoa, mesmo assim, entra apaixonada, tem uma visão romântica do casamento, como tem do ofício. Exato. E depois enfrenta outra realidade e depois sai. Aí, como voluntariamente entrei, voluntariamente saí e não presto contas nem para entrar nem para sair. Então, isso vai cair na situação de você entender bem o que é o ofício,
como essas pessoas que fazem em relação ao casamento, que não entendem bem o que é o casamento, segundo a Bíblia. E outra coisa que nós estamos dentro de uma cultura do descartável, de uma cultura sem compromisso com votos, com acordos. É uma cultura bem caída. Sim, foi exatamente o que eu queria dizer sobre os votos. Pensando na posição de votos na sociedade hoje, as pessoas fazem votos, mas não levam a sério esses votos que fazem. E quando nós fazemos um voto, um juramento solene, nós estamos fazendo isso diante de Deus. Exato. Estamos, na verdade, chamando a Deus a nos amaldiçoar. Exato. Caso quebrássemos os votos. Né? E é uma coisa que muitas pessoas não pensam. Seja, como o pastor John disse, o voto do casamento, o voto de membresia na igreja, e também o voto que pessoas fazem, o voto no batismo. O voto como você é um funcionário público, por exemplo, porque nós temos de uma sociedade, eu falo da sociedade brasileira, um grande pecado individual que se coletivizou. Parece um tipo de cinismo. Você não acredita em nada. Sim. E você só faz aquilo por proforme. Então, tem que fazer esse voto aí, eu faço o voto. Mas quando a gente pensa na seriedade daquilo que a gente está dizendo com a nossa boca e nos comprometendo diante de Deus e da sociedade, a coisa muda. Sim. A coisa muda. Porque, como a gente aprende sobre o terceiro mandamento, quando você faz um juramento, você, mesmo que seja, é claro, mais sério ainda com o juramento em nome de Deus. Mas quando você, como cristão, faz um juramento, que seja sim, não, passando disso é o maligno. E muitas vezes até os cristãos caem nesse mal de que achar que um juramento só passa a ser sério se tiver o nome de Deus sendo colocado, e aí cai no mesmo pecado dos judeus da época que Cristo estava falando. Então, para que a nossa audiência ela entenda bem essa seriedade, tem que passar por isso, por essa questão. Você fez um voto, você fez um juramento, é algo seríssimo, por isso que um juramento não está sendo feito de modo gratuito, mas é uma exigência séria, uma vinculação que está sendo feita com o nome de Deus especialmente e com a seriedade daquilo que é um ofício eclesiástico. E lembrando do terceiro mandamento que se diz, Deus não tomará por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Então, mesmo usando o nome de Deus ou não, Cristo nos ensina que seu sim deve ser sim de toda forma, seu não deve ser não. Muitas pessoas hoje desprezam a sua própria palavra e acham que Deus não vai levar isso a sério. Aí vem com várias desculpas. Eu não entendi o que estava prometendo, eu fui enganado, pensei que era de outra forma, casei com a pessoa errada, entrei na igreja errada. Sempre tem nossas justificativas. E Deus diz, não tomarei por inocente aquele que tomou meu nome em vão. Com meu nome ou não. Exato. A situação mudou, mas a sua palavra não mudou. Não muda, exato. Passa céu e terra, mas a palavra dele não vai deixar de ser cumprida. Agora, então, vamos pensar o que são os ofícios eclesiásticos. Eu quero trazer aqui a primeira expressão dessa natureza. O que são os ofícios? A primeira coisa é que nós devemos entender que os ofícios eclesiásticos são dons de Cristo. Não é uma invencionice, não é um contrato social, religioso que ali está, que a gente vai chegar assim e vamos criar o ofício de pastor. Então, a gente criou o ofício de pastor, presbítero e etc. diácono. Não, são dons de Cristo. E onde se baseia isso? Nós podemos ver Efésios capítulo 4, você vai ter lá a partir do versículo número 8, depois que expõe, o apóstolo ele expõe o Cristo exaltado, né? Ele fala sobre a unidade da fé, e ele vai explicar que esse Cristo que foi exaltado aos céus, até usando o Salmo de número 38, ele levou cativo homens, né, e distribuiu dons aos homens. E dali ele vai falar dos dons eclesiásticos ligados à palavra de Deus, que ele vai falar sobre os apóstolos, ele vai falar sobre os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, dentro da perspectiva cristã e pactual, os ofícios eclesiásticos, eles não são invencionices religiosas, humanas, mas são dons do próprio Cristo.
E isso a gente também pode aplicar e deve aplicar em relação aos ofícios de presbítero e diácono. Se nós formos ver nas Escrituras, quando vamos estudar a igreja do Antigo Testamento, nós sabíamos que nas culturas antigas tinha anciãos. Até hoje, nas mesmas culturas pagãs, tem anciãos que são aqueles que governam o povo. Mas dentro da igreja, Deus ele pega e estabelece anciãos, desde o Antigo Testamento, para governar a igreja do Senhor. Quando chega no Novo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, os Atos 14, que fala sobre a instituição dos presbíteros. Isso. E é bem claro que essa é a intenção de Cristo para a forma como a igreja deve ser governada. Aí você tem as qualificações bem especificadas. O oficial, o presbítero deve ser tal tipo de homem. Deixa muito claro, o governo da igreja não vai ser de qualquer jeito, como você acha, como quiser. Deus quer, Cristo quer que sua igreja seja governada por presbíteros. Por presbíteros, não presbíteras, né? Presbíteras, não por mulheres. A gente falando agora dos ofícios permanentes, o ofício de presbítero. Por que permanente? Porque apóstolos e profetas passaram, evangelistas também passaram. Então, Deus estabeleceu os presbíteros. Depois nós temos uma outra classe de ofício, chamado diáconos, a gente pode ver lá em Atos, capítulo de número 6. Eram especiais ali, sim, mas depois você vai ver em 1 Timóteo, capítulo 3, esse ofício sendo, mais uma vez, mencionado e as características daqueles que devem, de caráter daqueles que devem assim ocupar. Claramente é algo regular. Exato, é regular. Então, nós temos uma regularidade para esses três ofícios e daí já mostra-se a natureza do carisma. Ou seja, o dom eclesiástico, ele é carismático no sentido de ser uma graça, ser um dom, ser um presente. Então, a primeira coisa que você deve entender quando a gente está falando de ofício eclesiástico é que ele é um dom de Cristo para a igreja. E por isso não podemos imaginar que uma renúncia de um dom do Senhor para a sua igreja seja algo fácil, seja algo gratuito, seja algo que a gente vai dizer, somente, o cara está se despedindo do ofício como um tesoureiro deixou de não querer ser mais tesoureiro, ou do porteiro que não quer mais ser porteiro. Não é assim. Não é assim. É claro que um tesoureiro é uma função dentro da igreja importante, principalmente tesoureiro, né, para pastores. E também o porteiro, não estamos desprezando, mas em termos de natureza e de função, os ofícios eclesiásticos são excelentes. Isso. E Cristo não dá seus dons sem os motivos. Exato. Ele dá um dom para ser usado. Aquele homem que enterrou, escondeu seu talento e depois devolveu ao mestre é condenado. Exato. Ele não usou. O mestre não deu para ele só segurar. Exato. Deu para ele investir. Ou então, seja, os dons que Cristo deu para a igreja, aos homens ordenados, devem ser usados em fidelidade ao Senhor e Rei da igreja. tem que gerar lucro. Isso. Né? Tem que gerar lucro. E todos os oficiais da igreja, na igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, de fato, são ministros, no sentido de administradores, em serviço, em primeiro lugar, a Cristo. Exato. Então, o ministro da palavra, ele administra a palavra de Deus, o evangelho. O presbítero, ou o presbítero regente, ele administra o reinado de Cristo. E o diácono, ele administra a caridade, exatamente, a caridade de Cristo. Então, todos eles têm esse papel, que é muito importante. Eles são, no sistema reformado, eles são escolhidos, nomeados pela congregação, ou aprovados pela congregação. Mas não é como uma democracia. A eleição de oficiais não é como democracia, como a eleição de oficiais públicos no Estado. Mas eles são escolhidos, nomeados pelo próprio Cristo. O que Jim está falando para nós agora é muito importante, que mostra outro motivo para não vermos os ofícios como uma coisa comum dentro da igreja. Eu falo comum, não especial. Corriqueiro, né? Corriqueira, não é só uma simples função. É esse fato de que o próprio Deus,
ele estabelece que, apesar dos dons serem de Cristo, como nós já ouvimos aqui, esses dons não são doados de modo imediato, direto do céu para a terra, mas eles são doados de modo mediato, ou seja, por meio da igreja. Isso mostra a importância, correto? Porque a renúncia do ofício é ligada também com a entrada precipitada ou ilegítima do ofício, que é super comum hoje em dia, especialmente aqui no cenário brasileiro. Exato. A pessoa se intitula de pastor, Isso aí. diz às vezes que Deus me chamou para ser pastor, mas não tem nenhum credencial, nenhuma prova. Diz que Deus me chamou, funda a sua própria igreja em nome dele mesmo, se coloca como pastor, depois como bispo, apóstolo, o que mais que ele quiser se chamar, e trata a igreja como se fosse a empresa, o negócio dele. E na cultura brasileira, muitas pessoas, de fato, pensam da igreja dessa forma. São influenciados por esse tipo de pastor mercenário que chega a pensar, não, essa é a igreja de fulano. E a igreja é um negócio, como qualquer outro abre um salão de beleza, uma cafeteria, outro abre uma igreja. Exato. E Pode até vender sua própria igreja. com porteira fechada. Porteira fechada. Eu lembro uma situação bem triste em Maragogi, onde uma denominação tinha lá e vende-se a igreja. Aí tem a venda-se a igreja. E não estou fazendo piada com uma coisa tão séria dessa, né? Vende-se com a igreja, com a membresia e tudo. É feito fosse uma carteira de clientes. Olha, eu estou vendendo a minha filial e a carteira de clientes está aí. Então você chega a esse nível de absurdo. Né? É muito triste É isso. chocante. É horrível. E por isso que o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus é tão blasfemado. Sim. Especialmente no nosso Brasil. O que John salientou, né? Sobre pessoas que se colocam. O ponto que a gente está falando é o ponto de que, dentro desse processo mediado, o mediato, que diga por meio, né? A Bíblia não abre de modo algum lugar para auto-ordenação. O modo bíblico de se investir um homem de ofício dar-se-á pelas Escrituras por meio da escolha da igreja local. E um dos pontos importantes é que nós podemos ver o autor aos Hebreus, falando de Cristo, ele apresenta que nem Moisés e nem Cristo tomou o seu próprio ofício por si só. Ele não se fez, mas Deus o fez. Imagine só, se o próprio cabeça da igreja, como sendo o Cristo, ele teve que ser ordenado, ungido com o Espírito Santo, e o evento do batismo dele por João Batista não é coisa pequena, quanto mais aqueles que se dizem servos dele. O servo não é maior do que o seu senhor. Temos que pensar no chamado de um homem para o ofício, que esse chamado tem dois lados. Tem o lado subjetivo, então o homem pode dizer, eu me sinto chamado ao ofício. Mas Que não é totalmente subjetivo, porque Deus deu dons. Né? Sim. Ele vê em si mesmo os dons, os outros talvez observam nele os dons, nesse lado ainda subjetivo, olhando para ele mesmo, mas olhando coisas reais, não é só sentimento. Sim, mas ele se sente, ele tem a vontade para se tornar ministro ou para servir como presbítero ou diácono na igreja. Mas também, outra coisa muito importante é o outro lado, que é o lado objetivo. Exato. É como esse chamado subjetivo que eu me sinto no meu coração é realizado ou não. É mostrado ser um chamado real ou não. É o chamado da congregação. E esse, podemos dizer, esse é o chamado mesmo. Isso. O homem não é chamado até que é chamado mesmo. Exato. Mas Recebe um chamado da sua igreja. Sim. é importante essa observação feita por James, né, Whitman, porque a primeira pergunta na nossa forma de ordenação, seja de ministro da palavra ou de presbítero diácono, você sente em seu coração que Deus está lhe chamando? Então, você vê que o próprio encarar
que aquilo está diante de Deus, diante da congregação. Aquilo ali, mas a consciência disso deveria ter vindo antes. O próprio entendimento daquilo que está acontecendo ali, na investidura do ofício, é que, primeiro, é um chamado de Deus. Você sente em seu coração que é um chamado de Deus, então é um chamado de Deus. Mas você sente, você está sentindo, não é? Tem esse elemento, e eu posso compreender bem mesmo essa situação, ou seja, não é somente subjetivo, e a subjetividade tem seus limites, mas tem um elemento sensitivo. Isso. Particular. Meu único ponto nessa relação é que não é somente um sentimento. Então, porque exato, você precisa de mais. Eu sinto chamado porque eu observo os Exato. dons. Porque o chamado é consequência dos dons. Exato. Se Deus me deu certos dons, como falei desses talentos, era para ser investido. Exato. Então, com o dom vem um chamado. Aí o homem, recebendo os dons, deve sentir chamado. É assim, então. E aí o que acontece? Essa é a primeira pergunta. Porém, depois nós veremos aquela parte objetiva, que tem a ver com a igreja, o que a igreja viu sobre o seu caráter, sobre a sua habilidade. Então, não é somente uma coisa ou outra. Você tem esses dois elementos e, de fato, o que vai bater o martelo é essa objetividade. Então, nós já podemos ver que tem esse elemento. Primeiro, o ofício é um dom. Segundo, esse ofício, a natureza tão importante dele se mostra porque Deus ele dá esse dom mediante a eleição por parte da igreja. E outra coisa que, para os nossos amigos que estão nos acompanhando entenderem a importância do que é um ofício, é que é algo que não pode ser dado a qualquer homem. Isso mostra também que é uma coisa preciosa do Senhor, mas espera aí. Quem tem as qualificações para assim receber. E isso é tão importante porque mostra a importância desse chamado externo da igreja, porque Deus não dá a lista de qualificações dos presbíteros aos homens querendo ser ordenados. Exato. Deus dá essa lista para a igreja para julgar quem chamar. Exato. Paulo também diz promover a eleição de presbíteros em cada lugar. Então, desde a igreja apostólica, e nós vemos continuando na igreja primitiva, por séculos, foi um princípio sempre honrado. Ninguém entra no ofício, seja presbítero, diácono, qualquer outro, sem ser legitimamente eleito pela igreja e também ordenado. Então, é um princípio na prática... na prática de ordem eclesiástica reformada, que é muito diferente de que se vê em outras igrejas, onde como é que você se torna pastor? Esse é amiguinho do pastor, fazer bastante bajulação, fazer o que ele quer e, eventualmente, ele me coloca no cargo. Sou do time dele. Não é assim, nem funciona. Ser amigo do pastor nem te ajuda Exato. Numa igreja reformada, porque o que importa é a congregação ver em você os dons de Cristo. Exato. E o recorte que John está fazendo, está limitando ao Novo Testamento. Mas já no Antigo Testamento, todas as raízes que nós temos em termos do governo da igreja, no sentido de escolha também, estão lá. Quando o Senhor Deus ele estabelece, por exemplo, a Moisés, é claro que já havia anciões. Portanto, quando o Senhor manda Moisés para falar com o povo, o Senhor diz, vai aos anciãos de Israel e diz, eu sou, me enviou. E depois, o próprio Moisés, quando vai lá em Deuteronômio capítulo 8, salvo engano, ele vai, no capítulo 1, versículo 8, ele vai lembrar de que o Senhor ordenou para que, dentre o povo, fossem escolhidos homens, o povo escolhesse homens que fossem sábios, boa índole, etc., e que fossem assim trazidos para serem ordenados pelo Senhor. Então, o princípio não é um princípio democrático, que eu abomino essa palavra, dizer assim que o governo da igreja é democrático. Rapaz, me dá... O governo da igreja é teocrático. Então eu até falo assim, cristocrático, que, claro, Cristo é Deus, com certeza, mas cristocrático é Cristo governando a igreja, estabelecendo o modo de governo da igreja e dizendo assim como os seus pastores subalternos irão governar a sua igreja. Então é cristocrático. Eu fico
Quando eu vejo a igreja democrática. Então, já lá no Antigo Testamento, você já vê os princípios estabelecidos sobre o caráter. Quando Paulo ele vai falar... É claro, teve os apóstolos, não estou falando, a gente está falando aqui dos dons especiais que cessaram, mas até mesmo os apóstolos tinham que ser indicados com certos critérios. Lá no capítulo 1 de Atos. Não é? Então, mesmo eles tinham que ter critérios. E quando Paulo ele vai estabelecendo as igrejas, e ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, você vai ver que ele vai dar a Timóteo a diretriz sobre o caráter do homem para os ofícios, mas para que a igreja assim escolha. E é interessante que John falou, quando ele diz assim, né, que não é com você, aquilo não é para você, é para a igreja se avaliar, é para a igreja avaliar você. Porque até Paulo diz assim, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Porém, aí ele começa, né? Sim. Seja repreensível e tal. Não é só o almejar, porque na nossa experiência pastoral, vendo homens dentro da congregação, rapaz, aparece cada artista, não é? Eu tenho isso, eu tenho doutorado, eu faço isso aqui, então me sinto um pastor. Eu estava conversando um tempo atrás com um jovem, estava na cafeteria fazendo meu trabalho, aí ele sentou ao meu lado e começou a conversar. Aí ele falando muitas ideias sobre como deve ser na igreja e tal. Aí finalmente perguntei a ele, você é de que igreja? Ele, não, eu sou de igreja nenhuma, mas se eu fosse, eu era pastor. Aí você vê um nível de ousadia das pessoas que não querem viver debaixo de autoridade, né? Eles querem estar em autoridade sem estar debaixo. É uma visão romântica do ofício e é extremamente egoísta. Eu lembro uma vez, é até interessante se você perguntasse qual a maior virtude que você acha que lhe demonstra que você é pastor. Humildade. Sou muito humilde. Né? Eu lembro uma vez que tinha também um homem que queria muito ser oficial da igreja, mas ele nunca se submetia ao ensino fiel e bom. Sempre era questionador, altercador, era rebelde. Coisas básicas. Não é dizendo assim, o que o pastor diz você tem que seguir. Não, é o que Cristo diz você tem que seguir. E o pastor entrega a carta. Mas nunca você tinha dele uma disposição de espírito de dizer assim, é verdade, sobre o dever devocional dele dentro de casa, com a sua esposa, e o seu comportamento, seu horário de chegar ao culto, e ele se achava, eu tenho um chamado de ensino. Aí uma certa vez chegou a um nível de rebelião, de rebeldia tão grande, que eu cheguei e disse, você nunca será capaz de estar ocupando um ofício. Porque para um homem ocupar um ofício, uma das coisas que ele precisa é ser ensinável. Se você quer ensinar, você tem que ser ensinável primeiro. É a humildade. É a humildade. O teu Salvador, ele se submeteu a ser servo e por meio dos sofrimentos a aprender e ser aperfeiçoado. Isso. E você quer ser servo desse pastor e você não mostra esse espírito? E acabou-se a ideia. Porque estar debaixo de autoridade não acaba quando você entra no ofício. Exatamente. Você continua debaixo de autoridade dos outros oficiais, dos outros presbíteros, o ministro e os outros presbíteros se submetem. Além de estar prestando contas à igreja e ainda, em última instância, a Cristo. Exato. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é sobre o processo de recebimento. A seriedade do que seja um ofício se mostra nesse processo de recebimento. Nas igrejas reformadas nós temos muito critério sobre isso. Né? Tem esse critério da tempo de membresia, tem a questão de você supervisionar a vida daquele que a igreja olha como um possível oficial e você pastoreá-lo dentro da sua casa, porque o maior indicador para que um homem seja apto para o ofício é o caráter dele que se mostra dentro de casa. Porque aquilo que eu sou, quem conhece melhor é minha esposa e meus filhos. E porque a igreja é a família da fé, a família de Deus. Então, como nós funcionamos como pai, como marido em nossas famílias, vai mostrar muito sobre como nós
nos relacionamos com a igreja, como a família, como nossos irmãos e irmãs. Exato. Filhos na fé. E foi esse o critério que o apóstolo colocou. Quando 1 Timóteo Centrais, 3, ele diz, ninguém que queira governar a igreja, não governando bem a sua casa, está apto para isso. Primeiro, governe bem a sua igreja. Depois ele fala que tenha a sua esposa em boa ordem, seja uma esposa submissa, uma esposa, e filhos crentes, ele fala. Então, o foco dentro do lar. O critério, o processo da escolha de oficiais é algo que já mostra a excelente natureza do ofício. Porque você tem a indicação pela igreja, você tem as visitações para comprovar o caráter, antes mesmo de capacidades intelectuais, que essas coisas não podem ser trocadas, né? Às vezes você escolhe pessoas, ele é muito inteligente, é um cara eloquente, é um cara que sabe se relacionar com as pessoas, é um cara, puxa vida. Não, ele poderia trabalhar assim como um assistente social, mas para ser oficial é outra coisa a mais, né? São qualificações espirituais. São qualificações espirituais. Isso são instrumentos de um homem piedoso, mas não é só esse instrumento que vai valer a pena. Então você tem essa averiguação da vida daquele que é pretendente, a indicação da própria igreja, depois você tem a própria eleição em si que é feita, depois você tem a averiguação daqueles que foram indicados para assim ser feito, o conselho vai fazer isso, vai sondar essas situações e ver quem é quem e ver, e depois a indicação para a igreja assim fazer a eleição, e aí vai todo um processo, ou seja, eu estou citando assim de cabeça, para que os nossos acompanhantes possam entender. Então, esse critério, esse processo de recebimento mostra a seriedade de uma coisa. Se fosse uma coisa gratuita, faria feito algumas seitas que aí existem. Eu acho uma época, não sei se ainda perdura isso, mas uma denominação grande aí, neopentecostal, ela abriu concurso público para pastor. Colocou no jornal. Você acredita isso aí? Inacreditável. Dizendo quanto é o salário. Salário base esse. Inacreditável, mas eu acredito. Infelizmente. A gente tem que sorrir para não chorar. Não, exato. Mas exato. É muito triste isso. Outra coisa sobre essas qualificações, só para acrescentar mais uma coisa à lista que você deu, a boa reputação com pessoas fora da igreja, que é mais um atributo do oficial que Paulo menciona. Então ele tem que ter um bom testemunho com os de fora. Então um homem com boa reputação no negócio dele, no trabalho dele, ele não é hipócrita. Ele é um homem íntegro. Exato. A integridade que está dentro desse... E é uma coisa que muitas vezes muitos daqueles critérios passam desapercebidos. Mas esse daí parece que você a maioria das igrejas não pensam nisso. Eu acho que nós temos que pensar nisso mais do que pensamos. Mas imagine só você ter um presbítero que ele não pode passar no comércio daquela rua, senão o dono do comércio vai estar esperando ele ali e dizer, vem cá, pague-me a conta. Você, até eu acho que é C.S. Lewis, não é? C.S. Lewis, ele um livro, tem vários nomes para ele, vários títulos são dados, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Não é? Uma das táticas que o vilão maior, o demônio maior ensina ao seu pupilo é que ele, quando faça os cristãos, ao entrar na igreja, olharem para aqueles que estão sentados no banco e começarem a ver o caráter, o testemunho daquelas pessoas fora da igreja. Então, olha aquele ali, aquele homem ali, olha como ele não paga as suas contas do seu comércio e tal. Imagine, o diabo ele usa isso. Exatamente. E Deus sabe o que o diabo usa. Por isso que Deus não quer isso para a sua igreja. Então você imagina só você receber um homem presbítero. Não, mas isso era no mundo, pastor.
Na igreja ele é diferente. Ele dá o dízimo dele, mas no mundo ele não paga as contas dele. Agora, um ponto importante para esclarecer nessa questão é, se ele é mal falado no mundo, tem que também saber o porquê. Sim. Se é questão de não pagar as contas, coisa assim, é claro que é coisa muito séria, que é justamente o que as qualificações têm em mente. Mas Paulo foi chamado de muitas coisas. Cristo foi chamado de muitas coisas. Exato. Então, tem que saber também qual a razão dessa. E por isso que vai ter que haver investigação, porque imagine só se você, na empresa que você trabalha, você não é bem visto por seus colegas, porque você não concorda com a sonegação de certos impostos. Exato. Aí, é claro, isso é louvável. Isso aí Já vi muitas pessoas desta forma, querendo viver íntegro, sair chamado de briguento. Pronto. Sim, exato. Sim. Exato. Então, Então, não está vivendo em paz. caberá ao conselho saber e com sabedoria ver o que é que está sendo dito daquele candidato. Não é? Mas na maioria dos casos você não tem nenhuma situação como essa. Não é? Um ponto que a gente já está chegando no final, assim, falta 10 minutos para encerrar esse episódio, é sobre a que mostra a natureza tão excelente do ofício, que é o próprio processo de disciplina dos oficiais. Sim. Né? Não é bem assim que para você chegar... É claro que a Bíblia já coloca que para que nós possamos denunciar alguém de algum pecado, você tem que ter 2 ou 3 testemunhas. É claro. Então, um nível elevado para o oficial. E para o oficial não é à toa, porque até parece redundante quando Paulo escreve lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, diz assim, olha, não aceite denúncia de nenhum presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Aí você, mas isso aí já não é exigido para qualquer outra pessoa. Mas essa redundância é que torna a coisa brilhante. Não é? Ou seja, não é gratuitamente. Tem gente que chega assim, o presbítero está lá, o presbítero ele falou mal de mim. Ele olhou para mim com a cara feia. Sim, fiquei magoado. Então venho reclamar dele. Bem, aquele que ouve isso sobre aquele presbítero, você tem que dizer, olha, peraí, qual a prova, qual a testemunha corrobora com você para eu poder te ouvir? Olha, eu tô só deixando entrar no meu ouvido o que você está falando, mas eu não vou te atender. O que eu tenho que falar para você é o seguinte, primeiro, cumpriu Mateus 18 com o seu oficial? Não cumpriu. E outra, se cumpriu, traga outra testemunha que eu vou levar em consideração essa acusação. Se não for assim, eu não aceito. Então, acho que o argumento que você está fazendo é por meio de contraste, né? Exato. Que se é tão sério levar uma acusação ao oficial, contra o oficial, então veja como profana o ofício quando o próprio homem despreza seu ofício, descarta seu ofício e trata como se fosse nada, algo que Deus trata como algo pesado. Mas muito pesado. Então, assim, a disciplina de oficiais dentro da nossa política eclesiástica, vocês sabem como é rígida. Nós temos dentro do nosso regimento, no artigo 62 e no artigo 63, artigo 62 são os pecados que são classificados, 63 são os pecados que oficiais cometem para poderem assim serem dignos de disciplina eclesiástica, como os membros da igreja. Ali você mostra, olha, é coisa séria, muito séria. Uma delas é a própria renúncia, né? Porque a renúncia, a gente usa a palavra renúncia nesse nosso podcast aqui, mas é deserção pecaminosa do ofício. Mas aí você tem o processo, tem testemunhas, tem outro elemento do processo que mostra a seriedade do ofício eclesiástico. Nenhum oficial pode ser suspenso ou deposto se não for juntamente com o julgamento de um conselho de uma igreja local, vizinha, no caso para ministros da palavra, diáconos e presbíteros. Para o caso de ministro, um excepcional, que é um concílio tem que, assim, aprovar a suspensão e a deposição desse oficial. Então isso mostra, olha, não é coisa fácil. Para sair tem um processo, como também para entrar teve um processo que mostra a excelência do ofício. Para sair também. Então, para que os nossos colegas que estão nos acompanhando possam entender, se a gente pensa em renunciar do ofício,
não é legítimo você chegar e renunciar. Essas coisas mostram a dignidade da coisa e a seriedade da coisa. Sim. Mas quais seriam as razões legítimas para deixar o ofício, ou para querer, ou para buscar desligamento, uma coisa assim? A gente tem que entender, os nossos colegas também que estão nos acompanhando, que existe sim modos e razões legítimas para você deixar o ofício, não renunciar. Renunciar é uma coisa maior. Né? Vamos dizer, a primeira dela é morte. Né? Faz sentido. Acho que você não duvida disso. A morte é um modo legítimo de você deixar o ofício. Né? E a ilustração que eu uso é que quando você é ordenado, é como casamento. Nesse aspecto. Até a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Então, a morte é um dos motivos que bastante convincente para que a gente entenda isso. A outra que é já negativo, né? A deposição pela prática de certos tipos de pecado. Você sai do ofício por meio de deposição. Sim. Então você tem os pecados que são comuns a todos os membros, adultério, né? Roubo, que são os mais cavernosos, né? Impurezas de vários tipos. Você tem cisma dentro da igreja. Imagine o erro de um homem cair no pecado de fofoca, que é uma das coisas que as pessoas se queixam muito. Tem muitos conselhos que não têm a confiança da membresia, porque um dos seus membros vazou informação para dentro da congregação, que no nosso caso é motivo de uma deposição. Sim. E cria grandes problemas na igreja. É tão triste quando você trabalha com pessoas traumatizadas por esse tipo de pecado de oficiais. As pessoas olham para você sempre pressupondo que o que vai acontecer com ela agora na igreja foi o que aconteceu antes. Quantos de nós já tratamos casos de jovens totalmente destruídos em termos de confiança porque relataram ao seu pastor, ao seu presbítero, ou foram visitados por oficiais contando coisas íntimas, sérias da sua vida, e daqui a pouco está na congregação. Os oficiais têm que zelar por esse respeito pelo membro para se mostrar como pessoas confiáveis. E se você olha no final do regimento eclesiástico das igrejas reformadas, você vai ver até a lista dos tais pecados que merecem deposição do ofício, que tal homem não pode continuar no ofício. Então, isso também é diferente de muitas igrejas onde o pastor que manda na igreja, se colocou na igreja, fundou a igreja mesmo, então também se torna intocável, porque o pecado está na vida dele e os outros observam, mas não tem nenhum mecanismo para ele sair. Então é um meio legítimo de sair, claro que é ilegítimo pecado, mas há um processo legítimo para tirar o homem do ofício. E a beleza disso é que tudo isso é preto no branco dentro do regimento. Na forma de subscrição, por exemplo, que é um dos pecados de deposição, é a heresia, é você ensinar algo que é contrário às 3 formas de unidade. Então, tudo está dentro dessa classe, desse modo legítimo de deposição do ofício. Outro modo legítimo é a desvinculação. O nosso artigo 11, ele fala sobre desvinculação de ministros da palavra. Mas o princípio ali é verdadeiro, porque um ministro pode ser desvinculado por causa de quê? Por causa de não estar produzindo, sendo edificante para a igreja, trabalhando de bom termo para a igreja, mantendo a ordem. Então, isso é um julgamento particular meu, tá? Não sei de vocês, mas é que o princípio que para desvincular um ministro da palavra pode ser esses tipos de ações que em si não são pecaminosas, pode ter um pecado, mas, vamos dizer, não conseguiu provar um pecado de relaxamento dele, mas ele não consegue passar a pregação de modo claro. Talvez o pecado não foi dele, mas o pecado do conselho que o ordenou, né? E não viu esse problema dele não conseguir expor ideias de modo sistemático, claro, para a congregação, e não servir para edificação. Ou simplesmente uma ruptura no relacionamento entre o ministro e o conselho. A igreja, sim, né? E o conselho da igreja. Tem diferenças de opiniões sobre um certo assunto e o negócio fica muito conflitante, acalorado.
e não chega a uma resolução mútua. Eles até podem aceitar um ao outro, mas o relacionamento já foi destruído. Aham. Então, a desvinculação, se funciona, o princípio de desvinculação funciona para um ministro da palavra, por que não para um diácono e para um presbítero, né? Ou presbítero e diácono? A outra coisa que também torna a possível a saída do ofício é o fim do termo ou do tempo dentro do ofício. Na nossa política eclesiástica continental, os ofícios de presbítero e diácono têm um tempo determinado. Até 4 anos, dependendo do seu regimento da igreja. No Canadá, acho 3 anos, né? Até 3 anos, acho que no Canadá. Depende das igrejas. Depende da igreja. Pronto, mas no regimento das igrejas reformadas do Brasil, define-se que são até 4 anos, podendo ser renovado com a eleição pela congregação, né? Um aumento. Dos ministros da palavra, nós não temos esse tempo de serviço. É vitalício, se diz, a ligação com a igreja local. Sendo assim, você tem esse modo legítimo. Talvez se torne um segundo assunto que merece podcast, que tem às vezes essa discussão entre presbiterianos e reformados, que presbiterianos têm o chamado vitalício para todos os 3 ofícios, os reformados praticam vitalício para o ministro e não para o presbítero e diácono, e às vezes parece uma desigualdade. Mas tem questões práticas aqui que, quando você olha por perto, a igreja presbiteriana também pratica. Exato. Então, eles têm chamado vitalício, mas tempo de serviço temporário. Exato. Então, eles dizem, mandato temporário não está na Bíblia, mas também serviço temporário também não está. Então, quando Deus abençoa uma congregação com muitos dons, muitos homens dotados, é bom e saudável que os homens tenham seu período de descanso, que o trabalho de presbítero é um trabalho árduo, e às vezes é isso que leva um homem a renunciar, ele não aguenta mais o peso. Então, por misericórdia, tem mandatos limitados de tempo, e assim também os outros homens dotados, realmente biblicamente qualificados, também podem servir na igreja. Isso fica para o bem da igreja. E até mesmo dentro do sistema presbiteriano, aqui no Brasil, que eu conheço mais, da IPB, por exemplo, o ofício ele tem ação temporária, mesmo não perdendo o título. Dentro das igrejas presbiterianas, nós temos o tempo de serviço de um presbítero e de um diácono naquele ofício. Depois daquele tempo, ele precisa ser reeleito. Se não for reeleito, ele não funcionará, ele será em disponibilidade. Até fala de presbítero em disponibilidade, diácono em disponibilidade. O princípio é o mesmo. O princípio vai ser em tempo, porque assim, geralmente quando a gente tem essas diferenças na cultura eclesiástica, e dentro das nossas igrejas somos pequenos, as pessoas, até os nossos irmãos presbiterianos, acham coisa estranha. Onde é que está na Bíblia que os presbíteros e diáconos têm tempo limitado e não é mais presbítero? Porque no nosso caso, presbíteros, no nosso caso, nós nem chamamos aquele irmão que foi ordenado com o tempo de presbítero. Às vezes a congregação chama, né? Presbítero, até não sou mais presbítero. Mas na igreja presbiteriana, em termos práticos, é a mesma coisa. Né? Seguindo, a gente já estourou um pouquinho, seguindo outra situação, é que nós devemos entender que tem esses motivos que eu já citei e também tem razões excepcionais e substanciais. Ou seja, o que a gente está trabalhando aqui sobre renúncia é uma pessoa que não quis saber de nada. Ou seja, eu cheguei lá, só não quero ser mais oficial. Está chutando o balde. Chutando o balde. Não é bem assim. Existem certas situações. Por exemplo, você não esperava, você era um presbítero militar, e aí o exército te mudou para outra cidade. Não tem como você ficar ali. Você tem que chegar para o seu conselho, é uma coisa de supetão. Irmãos, olha, fui designado para tal cidade ou para a guerra, então eu peço dispensa do ofício. Doenças também, Alzheimer. Alzheimer. Então, são razões excepcionais e substanciais. Porém, o detalhe é o seguinte: a pessoa que passa por isso tem que se submeter e submeter a questão para o conselho julgar. Se o conselho, por sua vez, olha e diz assim, irmão, não tem razão excepcional aqui, não tem razão substancial, então faça o seu chamado. Ele não toma a decisão unilateralmente.
Se Da mesma forma como não entrou na igreja unilateralmente, no ofício, unilateralmente também não sai. Exatamente. olha, Ponto muito importante. muito importante isso, porque se há não, eu falo se há não, pelo fato, né, eu uso se nesse sentido, pelo fato de haver biblicamente um modo de entrada para o ofício, a mesma verdade se aplica para o modo de saída do ofício. Exatamente. Se você é um homem que almeja o episcopado, que a igreja vê em você os talentos e o caráter, você pense muito bem antes de aceitar o seu ofício. Porque uma vez aceitando o ofício, você deve terminá-lo. E com fidelidade. Então, isso é algo que uma mensagem que a gente está querendo deixar aqui para você. Eu espero que você tenha entendido isso. E para você, mais uma vez, perceber que quando a gente trata de mais do que 5 pontos, é mais do que 5 pontos mesmo. A gente está tratando sobre ofício. Veja, talvez você nunca tenha pensado sobre ofício da forma que você está pensando. E aí eu peço a você que outros assuntos, dentro da questão do governo da igreja, você possa colocar no chat e enviar uma mensagem. Trate sobre isso, sobre aquilo, e nós vamos, assim, nos debruçarmos dentro desse tema e tentar servi-lo com a palavra de Deus. Palavra final para Jim, John. Eu diria aos homens que estão no ofício e talvez estão pensando justamente de chutar balde, renunciar ao ofício, que pensem, primeiramente, se você entrou precipitadamente e você está pensando de forma rebaixada da dignidade do ofício, que repense sobre isso. Eu espero que esse podcast estimule isso. Exato. Mas também você que talvez esteja exausto, cansado, que refrigere sua alma, visite seus colegas, fala, abre o coração, porque às vezes o oficial guarda tudo até que instaura. E os oficiais, a gente tem um momento de censura fraternal, de exortação mútua, e devemos nesse momento também abrir o coração, dizer, eu estou sofrendo mesmo com esse trabalho, está sendo muito cansativo, muito desgastante, e os próprios colegas vão entender, porque estão sentindo e passando pela mesma coisa. E assim, ferro afia ferro, a gente encoraja um ao outro. E se aperfeiçoa. E aproveitando esse ponto aí, e é um ponto legítimo isso. Existem casos de que o conselho, por sua vez, diante de uma situação de exaustão, burnout. Quantos presbíteros, ou até pastores, mas presbíteros, eu tive a chance de trabalhar com muitos presbíteros trabalhadores, em que eles estavam se exaurindo. E eles chegavam para o conselho, por favor, irmãos, eu precisaria de um tempo. Então, o conselho, por sua vez, dá a concessão de tempo. Você não vai fazer tantas visitas ou não vai fazer visita por tantos meses. Nós vamos avisar isso. Isso é algo legítimo que nós podemos pensar. Isso. Então, eu acho que é a coisa mais importante. Nós temos que pensar nos oficiais como servos, representantes de Cristo, ministros de Cristo, administradores das coisas de Cristo. Então, a seriedade disso. E a importância disso, porque é por meio desses homens que Cristo governa a sua igreja. É por meio desses homens que ele chama pessoas ao arrependimento, à fé, ao crescimento na fé, à santificação, ao longo do caminho para a glória. Amém. Não a glorificação. Então, é tão importante isso. E por isso não podemos... nós temos que levar a sério o chamado para o ofício. Talvez só aproveitando esse ponto também, tem aqui uma mensagem para a congregação também. Você que tem esses homens sobre você, honrem, né? A Bíblia diz, faça que seja um trabalho alegre para esses homens. Então, orem por seus presbíteros, por seus diáconos, seu ministro também. Orem por eles, porque eles estão sofrendo. É um trabalho árduo. Então, orem por eles e faça o que pode para encorajar seus presbíteros. É verdade. E aqueles que são ordenados, eles entendam a honra de ser um oficial. Quando Paulo ele chama os presbíteros da igreja em Éfeso, lá em Atos capítulo 20, versículo 28, o que ele diz sobre a sua amada igreja mostra a excelente honra de nós servirmos como vasos fracos a esse poderoso pastor que é Jesus Cristo. Pastoreai, atentai por vós mesmos
e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu precioso sangue. Então imagine homens pecadores como nós, como você, talvez sendo oficial esteja nos assistindo, ter recebido do Salvador a tarefa de cuidar do rebanho que ele comprou com o seu próprio sangue, cuidar da sua noiva. E aí a gente pensa nessa honra e, somado tudo aquilo que a gente aprendeu aqui sobre a dignidade do ofício, nós somos estimulados a seguirmos o exemplo do nosso Salvador, que sangrou por essa igreja. E como oficial dos oficiais, o supremo pastor e bispo, ou seja, ele é tanto o ministro, o pastor guia, como o bispo supervisor, como presbítero, e diácono da aliança, que a Bíblia chama ele. Você possa, assim, pedir a graça do Espírito Santo e continuar fielmente, com zelo, cuidando do rebanho de Cristo. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus quiser.